Amor é o fogo que arde e não se vê. É ferida que dói e não se sente. É um contentamento descontente. É dor que desatina sem doer. Eu sou a Franciele e este é o programa mais apaixonado da Web TV. Hora da Coruja está no ar. Boa noite, corujetes de plantão nesse lindo Dia dos Namorados. Espero que todo mundo esteja em casa assistindo a nossa Hora da Coruja com o seu amor, como eu estou aqui com o meu amor, não é verdade, filósofo Paulo Giraldelli? Fran, você me surpreendeu com esta entrada hoje. Gostou dessa entrada? Gostei. É lindo esse poema de Camões, não é? Esse é lindo mesmo. Tem duas coisas que eu aprendi na escola que falam que valeu a pena ter passado pela escola durante todos os anos. Uma das coisas é esse poema. E aí, vamos conversar hoje sobre filosofia, mas principalmente sobre amor, não vamos? Bom, segundo o Platão, a filosofia nasce do amor. É o próprio nome, filosofia, né? O amor é sabedoria. Amor é sabedoria, ou Mas seja, se você... filosofia, não tem como falar de filosofia e não falar de amor. Até para quem assistiu um dos primeiros programas que a gente fez aqui, a gente conversou sobre Sócrates, sobre a pederastia, e a gente falou muito sobre amor, né? Naquela época, a gente estava começando a introduzir essa ideia que nós vamos conversar hoje, desta união quase que indissolúvel entre filosofia e amor, embora essa união quase que indissolúvel, porque indissolúvel na origem da filosofia, mas infelizmente completamente dissociada hoje. Exatamente. Né? Quando a gente começa a falar em amor, a primeira coisa que as pessoas falam são poetas, são românticos escritores. Sim, não estão mais associando filosofia com o amor. Esses caras não têm nada a ver com filosofia. Né? Mas que... até professor de filosofia chega a falar isso, né? Esquecendo a origem da filosofia. Né? Mas durante o romantismo, principalmente, teve um retorno das origens gregas, né? E aí teve esse retorno desse amor grego, na verdade. Porque quando a gente fala de filosofia e fala de amor, a gente está falando de Eros. De Eros. Eros, que é o deus grego, que é uma das histórias que eu mais gosto, porque depois a gente conhece muito pela figura do Cupido, que já é uma figura romana, né? Uhum. Onde vem o lindo deus com suas flechas e lança as flechas em você, e você simplesmente se apaixona pela outra pessoa. Porque essa é uma característica... hoje, por exemplo, Dia dos Namorados, né? A pessoa chegar para você e dizer assim, olha, veja como é interessante. Fala assim, olha, eu amo você do mesmo jeito que eu amo a humanidade, né? Pronto, acabou o Dia dos Namorados, né? Acabou. Quer dizer, o amor Eros, o amor erótico, o amor do Cupido, ele tem duas características. Uma, ele vem quando não pedido, porque a seta do Cupido atinge você quando você não pediu. Né? E a outra característica ele é egoísta. O amor quer exclusividade. Sim. Não pode ser o amor ágape, não pode ser o amor de Jesus pela humanidade, pelos irmãos, não é uma irmandade. Né? Esse aí está mais para filia ou para ágape. Isso, né? porque nós temos três palavrinhas em grego, né, que significam amor. Filia, ágape e Eros. Eros seria o amor erótico, como a gente conhece do Cupido. As duas, filia e Eros, estão na base da filosofia. Então, o ágape é que não está. O ágape não. E o ágape é tomado, então, pelo Paulo, né? O nosso querido Paulo, que vai transformar... Paulo Apóstolo. O Paulo Apóstolo vai transformar essa palavra, a palavra ágape, no sentido desse amor cristão, ou seja, aquele de que a pessoa te dê um tapa e você dá outra face para ela dar um tapa na sua outra face, né? Até por uma razão bastante óbvia dentro do cristianismo, né? Que é o fato de que eu não posso escolher amar no cristianismo. Eu posso optar por amar ou não amar, mas eu não posso escolher. Eu não posso amar mais você do que o Fernando que está ali nos vendo, né? Apesar que o Fernando... Por quê? Porque seria amar eu não sei se você... um filho de Deus e não amar o outro. E todos são semelhantes. É interessante esse negócio, Fran, porque isso tem a ver também com uma outra coisa que não tem muito a ver com o Dia dos Namorados, mas tem a ver com o momento atual, que é a história das pessoas acharem que o cristianismo é todo igual.
né? E aí entra essas igrejas atuais, principalmente as igrejas caça-níqueis, né? Dos evangélicos, que me irritam profundamente, que é a seguinte coisa, que eles tiraram esta ideia do amor cristão. Eles tiraram fora. Né? Eles não, vê que as igrejas evangélicas não falam em amor. Né? Por quê? Porque elas precisam, né, lidar com uma relação entre o fiel e Deus, sem passar por Jesus. Né? Agora, se você tiver que passar por Jesus, Jesus é o representante de todos os homens. Então, ou seja, como é que você ama a Deus? Como é que você ama um ser que você não vê, não sente, não conhece? Você ama através de Jesus. De que maneira? Amando todos os irmãos de Jesus. Quem são? Todos nós. A humanidade. Nós. Todos nós. Né? Então, você chega, o amor de Jesus depende do amor ao próximo. Isso é fundamental no cristianismo. Né? Como as igrejas evangélicas inventaram esse negócio da teologia da prosperidade, onde o que vale é apresentar mais bens para o outro, onde o que vale é receber milagre, né? Eles tiraram esta discussão, que é uma discussão tipicamente do bom samaritano, aquele cara que é assaltado e depois cuida, né, do outro ali que é assaltado, sem saber se ele é um ladrão, se ele não é e tal. Sim. Bom, mas enfim, tudo isso para dizer o quê? Que este amor é muito importante, esse amor cristão. Ele é muito importante, Fran, pelo seguinte, ele é um amor que muda a história da humanidade por uma razão que que é muito, muito bonita e muito importante historicamente, que é o seguinte: antes de Jesus, você tem o principal sentimento que reina é a honra. Então, se você cria um problema para a minha família, por exemplo, eu matei uma pessoa, você mata uma pessoa da minha família, ou desonra uma pessoa da minha família, ou seu irmão vem e tira a virgindade da minha irmã, ou sequestra e tal. Eu tenho que repor a honra. Quando eu morrer, os meus descendentes continuam repondo esta honra. E a sua família continua revidando. Que aí se explica porque a guerra do Oriente é uma guerra sem fim, né? É uma guerra sem fim. É uma guerra religiosa, é uma guerra sem fim por esse motivo. Quando Jesus entra na jogada, ele instaura o amor cristão, ele instaura o perdão. A ideia, qual é a ideia do perdão? Vamos botar uma pedra em cima disso. Vamos esquecer o passado. Vamos começar de novo. Vamos começar de novo. Eu te dou essa face aqui, do mesmo jeito que você me ofendeu, porque eu não quero mais brigar com você. Sim. Então, Jesus inventa o quê na filosofia? Ele inventa a história. Porque se você não perdoa, todo dia acontece a mesma vingança. Sim. Então não tem história, porque história é mudança. História é mudança de rumo, tem que mudar. Então, para haver mudança, tem que haver uma parada. Eu tenho que parar com a vingança, começar de novo e botar uma pedra em cima daquilo. Então, o perdão é exatamente a invenção da história. Então, é uma invenção, é uma conquista filosófica muito importante e que muda o Ocidente, né? Mas este tipo de amor que instaura a história, que cria e que vem da religião e que cria todo o Ocidente, ele é muito importante socialmente. Socialmente ele é importante, mas para nós individualmente, conta o quê? Ele não conta tanto. Por quê? Porque ele traz paz, mas ele não traz aquele bem-estar, aquela felicidade do amor eros. Então eu vou te explicar agora como que eu faço. Vou te explicar, aprende, hein? Não, é porque... Vê se aprende de uma a parte vez. De quê? A parte de quê? Parte de eros. Eu vou te explicar como que eu faço isso para ensinar quando eu vou trabalhar com adolescentes, os meus alunos assim, em sala de aula. Eu falo para eles assim, que todo mundo é cristão, e geralmente em sala de aula... Filosofia. Sim, aula de filosofia, todo mundo ali, todo mundo aqui é cristão. Tá. Será que vocês são mais cristãos ou vocês são mais gregos? Não, a gente não acredita em vários deuses, não, professora. A senhora tá louca. Tudo bem, então vamos lá. Quando você se apaixona, eu vou explicando toda essa questão que você explicou agora de Jesus, do perdão, de esquecer. Ok. Mas quando você se apaixona por uma pessoa, você tem esse amor do tipo assim... ele gosta de mim, eu não gosto muito dele, mas ele é uma boa pessoa, vou conviver com essa pessoa, assim, nessa paz, nessa harmonia, né? Aquele romance morno. Ou quando você se apaixona por uma pessoa, você tem a impressão que o cupido te atingiu, e você fala assim, meu Deus, aquele cara não
presta, ele não vale nada, mas eu adoro aquele homem. As meninas já começam a ficar loucas na sala de aula. É assim mesmo, professora. A minha mãe odeia ele, não sei o quê. Mas professora, não sou eu. Sabe? Não sou eu. Não sou eu. Exato, é o Cupido que flechou. Eu falo isso. O Cupido veio e te flechou. Professor, então agora eu entendi o que aconteceu. Eu tô flechada pelo Cupido. Flechada. Então, ou seja, o amor que está instaurado em mim é um amor grego e não um amor cristão. Aí você tem que rever seus conceitos. Aí começa a ter um problema sério em sala de aula. Aí eles vão lá em casa, volta e fala assim, a professora de filosofia, a filósofa lá, a Fran, falou que eu fui flechada. Sim. Pronto, a coisa ferve, né? Porque aí a mãe quer saber o tamanho da flecha, né? Aula de filosofia, se a coisa não ferver, se a coisa não flechar, não é aula de filosofia, não é verdade, Paulo? Aí eu já fui demitido de tanto lugar trabalhando com filosofia que eu até imagino. Mas né? não é uma boa forma de explicar esse amor eros? Porque o amor... É uma boa forma, explica uma vez só, depois a mãe vem lá e fala assim, cadê o tamanho da flecha, né? Exatamente, mas geralmente a flecha é grande, quando o amor é assim. Quando o amor é... Quando o amor é erótico, com esse amor que vem do Deus Eros, né? Geralmente a flecha é grande. Eu não sei, o Fernando tá rindo lá, acho que a flecha dele... Será que a flecha do Fernando é aquela flecha? Não, o Fernando está rindo porque desde que a gente chegou aqui, ele viu esses pacotinhos assim... Ele acha que é pra ele, os dia dos namorados. Ele bateu palminha e falou, meu Deus, Paulo, você não esqueceu de mim. Aí eu já falei pra ele que não é bem assim não, viu, Fernando? Esse presente aqui, ó, eu acho assim que é pra mim um presente desse, né não? Olha, eu comprei o meu aqui pra você, mas eu não vou mostrar agora não. Não, imagina, eu tô desde a manhã esperando o meu presente Dia dos Namorados e nada, né? Só esperando fazer a hora da coruja e mostrar aqui, né? O meu é aqui, ó, é grande. Eu tô vendo, é grande. O meu tá aqui do ladinho, tem um aqui, outro ali. Você comprou 2 presentes pra mim? Eu comprei, um presente é pra você e o outro é pro filósofo. Ah, bom, que susto porque você me deu. Agora um presente é pra você, o outro porque eu tenho... já tá assustado já. Exato, eu tenho o meu marido e tenho o meu amante, entendeu? Um é o filósofo e o outro é o Paulo. Na verdade... Vocês vejam como eu tô valendo por 2, hein? Tá valendo por 2. Quanto mais anos eu faço, mais eu tô ali em cima, hein? Paulo, eu acho bonito contar a história de Eros também, para quem não conhece. Porque o Eros era um deus que não crescia. O Eros era um deus que não crescia, isso é verdade. Não é interessante? Aí a mãe dele, que é a Afrodite, vai buscar ajuda. E fala, poxa, como que pode? Meu filho é um deus, que é o Eros, e ele não cresce. Até quando a gente tem a imagem do Cupido, o Cupido é sempre uma criança, né? É uma criancinha flechando. E aí ela vai atrás e fala pra ela assim, olha, Afrodite, o negócio é o seguinte, você precisa arrumar um outro filho, porque se ele tiver um irmão, ele vai se desenvolver. E aí que vem a coisa mais linda do mundo, né? A Afrodite arruma um outro filho, que é o... Oh, meu Deus. O Anteros. O Anteros. Tem o Eros e o Anteros. O Anteros. É o Anti-Eros. É o Anti-Eros. É o Anti-Eros. E o Eros começa a desenvolver. Por que disso? Porque o amor não é nada sem o seu amado. O amor, para ele crescer, ele precisa ter um amado. Precisa ter alguém para brincar com ele. Precisa ter alguém para brincar. E o amor é uma brincadeira, não é? O amor o amor é uma brincadeira... Toda brincadeira tem um fundo de verdade, dizem, né? No dizer popular. O amor é um pouco isso, né? É uma brincadeira, mas que tem um fundo de verdade. De verdade no sentido de responsabilidade, de cuidado, não é? Você sabe que uma das cenas mais bonitas de amor que eu conheço não é uma cena de beijo, não é uma cena de cama, não é uma cena... Nem é uma cena erótica. Uma das cenas mais bonitas de amor que eu conheço no cinema... Ela é O Nome da Rosa, quando o mestre dele pergunta o que ele sente pela moça com quem ele fez sexo, que é a camponesa. Ele fala assim, ele menino, né? Ele menino fala assim, eu quero cuidar dela. Aí o mestre falou assim... Tá apaixonado. Tá apaixonado. Né? Quer dizer, o mestre estava apostando que podia ser tudo, né? Mas quando ele diz, eu quero cuidar dela, né? E o mestre está apaixonado. E aí o mestre não se opõe mais, porque aí o mestre cristão, né? Mas porém culto helenicamente, né? Sabe que foi o Eros, né? Então não adianta mais, né? Não tem como. É uma das cenas mais lindas, porque que é uma forma... ele cai em si, né? Ele cai em si... Pô, que é interessante não vou mais intervir, né? Que é a forma socrática de se amar, que é cuidar do outro, né? Cuidar do outro. O cuidado do outro é exatamente isso, né? Você veja que o Foucault, ele faz todo um trabalho para convencer os seus alunos, lendo o Alcebiades, que
o conhece a ti mesmo deveria ser lido como cuida de ti mesmo. Né? Que se eu conheço, se eu me conheço, né? Eu me conheço para quê? Por que conhece a ti mesmo? Eu me conheço para que eu possa me cuidar. Mas eu me cuidar para quê? Para ficar me olhando no espelho? Não tem nada a ver com Narciso. Eu cuido de mim, porque eu cuidando de mim, eu posso cuidar do outro, eu posso me apresentar bem para o outro. Né? Aí o outro passa também a fazer a mesma coisa para mim. E à medida que eu me apresento bem para o outro, eu passo a ter vontade de criar coisas boas para o outro. Sim. E o outro também para mim. Sabe o que acontece? A civilização ganha obras culturais. Por exemplo, esse poema do Camões, que eu comecei o programa, vai me dizer que não é lindo, é apaixonante, vem do fundo da alma de um apaixonado esse por poema. exemplo, eu me instruo a ter contato com você. Por quê? Porque você canta o poema para mim. Mas você não canta como professora, você canta como minha amante. Então, eu vou para minha casa, tento aprender um poema para cantar para você. Mas um belo dia, portanto o mundo vai se enchendo de poemas. Sim. Vai criando a cultura, vai criando a civilização. Mas um belo dia eu faço mais do que isso. Eu crio o meu poema. Um belo dia eu me torno um belo dia você é rei e você cria o Taj Mahal para sua esposa. Eu faço o Taj Mahal para você. Sim, você faz um Taj Mahal. Quer dizer, eu vou criar, a cultura vem desta relação de amor. Né? Isso está no Fedro e no simpósio do Platão, as duas coisas ali. Todo artista que eu conheço, poeta, pintor... Tem o quê? Uma musa. Inspiradora, para que ele oferece. Essencial, é uma musa, um muso. Um muso. Um muso. Mas no caso do grego, tem uma paixão. Mas no caso do grego não é uma musa. No caso do grego, a musa inspira, mas o oferecimento é para o namorado. É para o namorado. É assim. Você veja que interessante você construir a filosofia e a cultura de uma cidade na base erótica. Eu falo que a sociedade grega é uma sociedade erótica, né? E ela se constrói assim. Né? E as pessoas pensam que eu estou falando de que a sociedade grega é uma sociedade sexualizada. Porque existe uma diferença. Ela não é. A nossa sociedade é deserotizada, porém supersexualizada. A sociedade grega não necessariamente é sexualizada, mas porém é hipererotizada, porque Eros constrói tudo. Eros é que dá origem, a origem do mundo explicada pelos gregos é através de Eros. Também. Existiu o caos no mundo, é através do deus Eros que ele vai criar o cosmos. Quer dizer, o amor é tudo aquilo que une. Tudo aquilo que une. O amor é tudo que une. O ódio une, é tudo aquilo que separa. São como se fossem duas forças magnéticas. O Eros, que é o deus Eros, que vai unir tudo, e o ódio que vai separar tudo. Que é isso que você contou, está no mesmo poema, porque, veja, gozado, os poemas do Hesíodo, que conta a história do Eros, é interessante pelo seguinte, né? Quer dizer, o Eros aparece de dupla forma, né? Ele aparece como Deus fundador, criador né? das coisas, né? Mas depois ele aparece também como Deus criança, né? Sim. Ele aparece de duas formas no poema do Hesíodo, né? É interessante isso, né? É porque acho que ele tem mesmo essas duas funções, né, do Deus. E a gente estava falando sobre o Sócrates, e eu lembrei que a forma como a gente explica a pederastia, ou seja, o que acontece quando você está apaixonado? Você quer produzir tudo que há de bom no mundo. Às vezes, entre um casal, por que você quer produzir tudo que há de bom no mundo? Porque você quer que esse amor seja eterno. Você sabe que a morte vai vir em algum momento e vai acabar com esse amor. Então, existe uma tentativa de você transformar esse amor num amor eterno. Então, muitos casais, por exemplo, vão ter um filho. O filho pode ser uma forma. O filho é uma forma de você eternizar esse amor. Como, por exemplo, é o caso dos dois filósofos, do Abelardo e da Heloísa. Que é linda a história de amor. E quando eles, inclusive, vão se separar, eles têm um filho, que é o astrolábio. Que astrolábio é aquele instrumento de medir, de se ver as coisas, né, a distância. Então, até o próprio nome do filho já tem muita relação com esse amor dos dois. Mas já no caso dos gregos, eles tinham essa produção artística, de você produzir um poema para a pessoa, de você fazer uma luta marcial muito, muito, muito bela, fazer uma boa apresentação, você ter um corpo belo, uma lei que melhorasse... Uma lei para a cidade, que melhore a cidade, a ponto de você poder oferecer essa lei para o seu amor, né, para o seu namorado. E é interessante que até hoje eu tenho a impressão que o que movimenta o mundo é o amor e o ódio. Ou por amor a gente faz as coisas de forma boa, ou pelo ódio a gente quer uma vingança e faz as coisas contra a pessoa, não é?
O ódio separa, né? Essa noção grega de eros, de ligar, e do ódio de separar, é muito presente ainda na nossa... Que é uma noção cósmica. Se você pegar nos pré-socráticos, amor e ódio são elementos espirituais que criam o cosmos, tanto quanto os 4 princípios gregos, né? Que terra, ar, fogo e água. Né? Você tem terra, ar, fogo e água, mas se você não mas como é que essas coisas se coadunam? Como é que elas se juntam e se separam? Né? É verdade. Se juntam por amor e se separam por ódio. Né? Falando nisso, vamos responder algumas perguntinhas? Tem perguntas hoje? Tem perguntas já. Vou pedir pro pessoal, manda sua pergunta hoje no especial do nosso Dia dos Namorados do Hora da Coruja. E no final do Hora da Coruja, você vai deixar eu abrir meu presente, não vai? Deixa você abrir o teu presente aqui. Você quer abrir o teu presente no ar, né? Então, tem que abrir no ar. Então, pessoal, manda a sua pergunta, fala como foi seu Dia dos Namorados, faz alguma pergunta de filosofia, a gente vai... Eu leio de todo mundo, tá? Aproveitar uma que agora acabou de chegar sobre o Rô, que ele queria saber... O problema é que chega muito, então aí você tem que selecionar mesmo, não tem? Exato. O Rô está perguntando para falar um pouco do amor para Nietzsche. O amor fati. Uhum. O amor fati. O amor ao destino. Você enfrentar a vida sem ficar lambuzando a vida com mel. Né? Isso é o amor fati. Não é resignação, você ficar resignado, aceitar por aceitar. Mas é você não ser chorão. Né? Você não ser chorão. Por quê? Porque há coisas na vida que você não vive porque você só, antes da coisa acontecer, ou você a curte ou você a renega. Então você não vai viver. Não é verdade? Uhum. O Nietzsche não. O Nietzsche ele quer abraçar a vida, né? Ele quer deixar a vida fluir, passar, acontecer. Né? Então é o amor aos fatos. Isso é um amor fundamental para o Nietzsche. Que é um amor corajoso, altamente corajoso. Difícil de seguir. Dificílimo, né? Dificílimo, porque a nossa tendência é construir situações onde a gente escape da vida. É gozado isso, né? A gente quer viver, mas a hora que a vida se apresenta como ela se apresenta, né? A gente quer... ir para o mundo da fantasia. Quer sair, né? Quer sair da realidade. Quer escapar, né? Porque a vida nunca vem o maior prazer... Se você não... o maior prazer pode causar dor. Né? A vida é muito complexa, né? Então a tendência sua não tem gente que foge, como o diabo foge da cruz, de se apaixonar? Porque não fica pensando no momento gostoso da paixão, fica pensando no momento da possibilidade dela acabar. Então eu nem quero começar. Bom, e o que a gente vê é que... Isso não é um amor fati, isso é fuga. O amor vai acabar em algum momento, ou seja pela morte, ou seja pelo fim do namoro, pelo fim do relacionamento. Né? Então muita gente, com medo de sofrer absurdamente por causa disso, ele evita o amor. Exato. Evita ter esse amor. Você tem um caso de um conhecido seu assim, né? Tem um caso de um conhecido meu que fala assim, um professor na universidade. Eu tenho pavor de me apaixonar, porque já pensou? O que vai acontecer de mim se eu me apaixonar? Outra coisa, existe o medo dessa exposição. Eu não sei o que vai acontecer. O medo da exposição ao ridículo também. Ué. Porque quando você está apaixonado... o amor aos fatos. Tudo pode acontecer e tudo acontece. Loucuras de amor que a gente tanto... Acontece, se você uma das coisas mais engraçadas que existe é você, depois de mais velho, lembrar de como que você, por exemplo, passou por um divórcio, né? Aquelas pessoas mais racionais, mais comedidas, né? Aí durante um divórcio viram um bicho, né? Aí o Almodóvar vem, né? E monta um filme, né? Porque e você não pensa que isso é a latinidade, né? Isso é os povos ângulos também. Mas os latinos são os reis, né? É que o latino rasga a cueca na rua. Joga mala pela janela. É uma maravilha, é um amor bonito de se ver, né? Tanto no começo quanto no fim, né? O que você está achando desses lugares, esses barzinhos, cinemas e coisa e tal, que estão proibindo os beijos apaixonados agora? Não, então, é porque é o seguinte, né? O amor tem esse problema. Como como o amor fati, né? Porque o amor erótico está ligado ao amor fati.
Né? Você não pode ter o amor erótico se você não tiver o amor fati, porque o amor fati é a aceitação da vida. E aí, então, você pode ter o amor erótico. Agora, quem foge, quem não é nietzschiano e foge da vida, fica com muita raiva de quem não foge. Por quê? Porque quem não foge fica atiçando quem foge. Sim. Então, se você chega num bar e você beija, né? Você provoca as outras pessoas que estão fugindo do amor a sentirem o amor, a perceber que aquilo pode ser bom. Né? Outra coisa, você está dando um tapa na cara delas, dizendo o quanto elas são covardes perante a vida. Então, elas proíbem. É estranho, mas a reação deveria ser ao contrário, deveria acontecer um beijaço. Às vezes acontece. Às vezes acontece. Às vezes acontece. Quer ver um episódio desse, muito interessante? O filme Chocolate. Né? O filme Chocolate é uma metáfora dessa situação que está acontecendo no Brasil hoje. O cara, eles fogem de comer o chocolate, fogem de comer o chocolate, ninguém pode comer o chocolate, chega uma hora que tem uma orgia de chocolate, né? Que tudo que é proibido também é muito mais gostoso, não é verdade? Uma orgia de chocolate com o Johnny Depp. Nossa, eu iria muito bem-vindo em qualquer dia do ano, né? Paulo, e o Kaique pergunta, por que você consegue amar e odiar uma pessoa ao mesmo tempo? Porque esses sentimentos, eles não são... Né, são delimitados assim, eles né? Eles não são delimitados, né? Eles não são... veja, ágape não tem esse problema. Ágape é um amor unidirecional. Mas é porque é um amor racional. E talvez o Eros não é um amor racional. Não, o Eros não. Por isso essa impressão de que você foi flechado, que parece que não vem de você a decisão de amar outra pessoa. Então, ágape é um sentimento. É um sentimento. O Eros é um Deus. Sim. É diferente. Né? Uma coisa é você estar envolvido por um Deus, outra coisa é você estar envolvido por um sentimento. Né? O sentimento do amor-paixão sempre foi vindo de um Deus. Os cristãos não conheceram isso, não puderam inventar isso, eles inventaram o outro. Né? E os deuses gregos sempre foram muito idiosincráticos, né? De medidas radicais. Por quê? Porque eles sempre foram crianças. Né? Os deuses gregos são crianças, eles são teimosos, eles são birrentos, eles fazem o que não devem fazer, né? Eles não se importam com as consequências, e por isso às vezes eles são punidos por outros deuses, ou então por Zeus, né? Com o desterro, porque eles não medem as forças que têm. Então, e Eros tem muito isso, né? Você imagine Eros, com o poder que ele tem, de fazer com que as coisas se unam, ele ser uma criança. Sim. Né? Então, o poder de união na vida está dada na mão de uma criança. Uma criança que não cresce, que precisa do irmãozinho para crescer. Ou seja, só pode virar uma bagunça muito grande. Exatamente. Né? Então, agora, é lógico que nós podemos fazer uma representação diferente. Podemos pegar a representação do Freud, né? Que vai unir Eros e Thanatos, não é? Como princípios biológicos quase. Princípios psicológicos, porém quase que biológicos, né? Porque você tem o princípio de vida, né? E o princípio de morte competindo. Mas aí é o Freud falando com a representação de alguém que é médico. Né? E eu prefiro, não que eu prefiro, mas eu sou filósofo, então eu tenho a representação que a filosofia me dá. Né? Mas o Freud pegou essa representação, pegou os nomes e trouxe para o campo médico. E criou o princípio de prazer, né? Que é o princípio erótico, a libido, e o princípio de morte ou de agressão, de agressividade. E ele mostrou que eles estão juntos, coadunados. Não então, a gente pode falar um pouquinho mais sobre isso depois do comercial, pode ser, Paulo? Podemos. É menos de um minutinho, é só para a gente dar um beijaço aqui, a gente já volta.